Saudações, pessoal! Professor Frederico Schaff em mais uma videoaula de redes industriais. Na videoaula que eu vou apresentar agora, vamos falar sobre o CAN, tá? Um padrão de redes, então, bastante utilizado na indústria automobilística. Tá? Eu dividi esse assunto em duas partes. Tá? A primeira parte agora a gente vai ver um conteúdo mais teórico. E na segunda parte eu vou falar então sobre funcionalidades práticas, vou fazer uma demonstração e vou mostrar alguns vídeos para vocês, ok? Vamos lá. Bom, essa videoaula então está apresentando a unidade 5, redes industriais de sensores e sensor bus. Na videoaula anterior a gente viu sobre a tecnologia ASI. Agora nessa videoaula a gente vai ver sobre o CAN, ok? Vamos lá. Então, o CAN é um acrônimo, está para Controller Area Network, ou seja, rede de área de controladores. Tá? Ele foi desenvolvido pela empresa alemã Bosch, tá? Em 1987. Tá? A aplicação inicial era na automação automobilística, mas foi expandido para outras áreas e outras aplicações. Hoje em dia ele é gerenciado pela associação CIA CAN in Automation. Tá? Ali está o site então da CIA, que não é aquele órgão americano, é o CAN in Automation. Tá? Os primeiros circuitos integrados, ou seja, 6 chips, né, com controladores CAN, produzidos pela Intel e pela Philips, foram em 1987, então é relativamente antigo. Tá? Ele é padronizado pela ISO 11898. Tá? E também o CAN é um dos 5 padrões, né, utilizados para contexto de diagnóstico a bordo, né, de carros, né, o On-Board Diagnostics, tá? A versão 2, que eu vou comentar um pouquinho para vocês na segunda parte desse conteúdo. Bom, especificações do CAN. Ele é serial, tá? E ele tem característica síncrona. Tá? Ele é multimestre, ou seja, não usa aquela ideia de mestre-escravo que a gente tem no ASI, por exemplo. Tá? Todos os dispositivos são mestres, nessa ideia do CAN. Ele funciona com publicação de mensagens em broadcast, ou seja, para todos os dispositivos, tá? Que são chamados de ECUs. Tá? ECU está para Electronic Control Unit, tá? Então unidade de controle eletrônico. Pode se chamar nodos CAN ou ECUs, dá na mesma. Essa publicação em mensagens de broadcast tem a característica de Publisher Subscriber. Qual é a ideia? Publicadores e consumidores de informação. Então, aqueles dispositivos que publicam informação são aqueles que geralmente detêm a informação e querem informar para os outros dispositivos. E subscriber ou consumidores são aqueles que interessados na informação, que pegam essa informação publicada e fazem alguma coisa com ela. O acesso ao meio compartilhado, então o método de acesso ao meio compartilhado ou controle de acesso ao meio, MAC, utiliza a contagem regressiva binária ou também chamada de CSMA, CA, with NDA e AMP. Então, CSMA, a gente já viu, Carrier Sense Multiple Access, CA, Collision Avoidance, e with, Non-Destructive Arbitration, que seria arbitração não destrutiva, ou AMP, Arbitration on Message Priority. Já vou comentar para vocês qual é a ideia disso aí. Bom, a tecnologia CAN é bastante flexível e assim contém diversas padronizações do CAN para múltiplas áreas. Então tem o ISO 898.1, que especifica a camada de enlace de dados e sinalização física do CAN. ISO 898.2, que especifica a camada física para taxas de 1 megabit por segundo, é o chamado High Speed CAN. ISO 11.898.3 especifica a tolerância a falhas para a parte de taxas entre 40 e 125 kbps, chamado Low Speed CAN.
A ISO 11898-4 especifica a comunicação time triggered, tá, de nível mais alto. A parte 5 estende a ISO, a parte 2, também com questões de consumo de baixa energia, consumo baixo de energia, né, o chamado Low Power Mode. Tá? A parte 6 especifica a unidade de alta velocidade com funcionalidade Wake Up seletivo. A ISO 11992-1 especifica a especificação da comunicação tolerante a falhas para o setor automotivo utilizando CAN. A 11786-2 especifica a padronização CAN para a agricultura com taxas de 250 kbps por segundo. E aí vem algumas normatizações da Sociedade Automotiva de Engenheiros, tá? Então a SAE. Tem a J193911 que especifica o CAN com taxa de 250 kbps por segundo em cabo de porta lançado com blindagem, chamado STP. A J193915 especifica o CAN com 250 kbps por segundo com cabo de porta lançado sem blindagem. E a J2411 que especifica o CAN com cabo único, chamado Single Wire CAN, tá? Ou SWC. Tá? Então, tem diversas padronizações que referem-se ao CAN. Tá? Então é interessante mostrar para vocês que existem essas padronizações normatizadas ou pela ISO ou pela SAE. Tá? Bom, vamos utilizar aqui a versão do CAN mais comum para a área automobilística e de automação. Tá? Não é voltado para agricultura, não é o Single Wire CAN, é o CAN sob cabo de porta lançado. Tá? Geralmente também é a mesma especificação para fibra ou para rádio. Tá? Como o mais comum é em cabo, a gente vai ver mais para cabo. Normalmente, então, é usado cabo de porta lançado não blindado, então o TP, mas há variações que incluem alimentação. Tá? A comunicação nesse meio físico com cabo de porta lançado, ela é diferencial. Aí a gente tem dois condutores aí que transmitem o sinal, então, CAN. Um é chamado de CAN High, a parte alta, e o outro é o CAN Low. Tá? Especificamente, então, diferencial, a gente faz a diferença do High para o Low, ali está o sinal de comunicação. Os bits, tá? Isso é bem específico do CAN, são chamados de dominantes e recessivos. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar isso quando vocês estudaram biologia, né, para o Enem, né? Tinha aquela parte de genética lá, com dominantes e recessivos. Aqui é a mesma ideia. Tá? Então tem os bits dominantes. Tá? No CAN, esses bits dominantes têm o nível lógico 0, tá? E os recessivos, o nível lógico 1. Tá? A gente sabe que quando tem um bit nível lógico dominante sendo transmitido e um nível lógico recessivo, ao mesmo tempo, prevalece o nível lógico 0. Tá? No CAN é bem típica essa funcionalidade. Tá? Eu não conheço outro padrão de comunicação que tenha essa tecnologia de não destrutiva. Tá? Isso é chamado de wired end, tá? Porque tem a mesma funcionalidade da porta lógica E, tá? No inglês AND, né? Tá? Então, isso é realizado diretamente no barramento, por isso que isso é chamado de wired AND. Então, quando é transmitido um dominante e no mesmo intervalo de tempo transmitido um recessivo, o que prevalece no barramento é, obviamente, o dominante. Tá? Bits dominantes, então, são transmitidos com diferença de tensão entre CAN High e CAN Low, enquanto os bits recessivos, a tensão de CAN High e CAN Low é praticamente igual. Tá? Então aqui está uma ilustração, tá, dos níveis de tensão então, dos condutores CAN High e CAN Low. Tá? Vocês podem ver que o CAN High varia ali entre 2 e 3,5 volts, tá? E o CAN Low entre 1,5 e 2 volts. Tá? Quando a gente tem a diferença, quando tem o CAN High em 3,5 volts e o CAN Low em 1,5 volts, a diferença é 2 volts. E, bom, quando a gente tem diferença entre o CAN High e o CAN Low, tá? Aí é um bit dominante. Tá? Quando a diferença é quase zero, tá? Aí o bit é recessivo. Tá? Então aqui estão os níveis de tensão, então, típicos dos dois condutores. Tá? CAN High
flutua entre 2.75 e 4.5 volts, tá? E o CAN low de 0,5 a 2,25 volts. Um pouco diferente do que eu havia comentado, tá? Porque eu falei dos valores típicos. Bom, o recessivo, um bit recessivo, então, é quando a diferença entre CAN high e CAN low é menor do que meio volt. E um dominante é quando é maior que 0,9 volts. Tá? Então essa é a especificação do CAN. Bom, o CAN funciona sob diversas taxas de transferência, tá? E é importante vocês notarem que, então, que a taxa de transferência é inversamente proporcional ao comprimento do barramento. O CAN funciona exclusivamente em barramento. Tá? E a taxa de transmissão máxima do CAN é 1 megabit por segundo. Então aqui, já que a gente tem essa proporção inversa de comprimento do barramento com taxa de transmissão, a gente tem o valor típico, então 1 megabit por segundo, permite limite tamanho de barramento máximo em 40 metros. Já se baixar para 50 kilobits por segundo, a gente pode ter um comprimento do barramento de até 1 quilômetro. Ok? Bom, como é que é a implementação isso em questão de hardware do CAN? Existem diversos CIs, então, chips, né? Intel, Motorola, Philips, Siemens, Texas Instruments, Atmel e muitos outros produzem CIs com padronização de comunicação CAN. Tá? Tem microcontroladores que têm interface CAN. Esses microcontroladores podem ser de 8, 16, 32 bits. Tá? Tem placas de interface de controle de processo, tá? Que também tem CAN e outras. Tá? E o CAN, e esses CIs implementam serviços equivalentes da camada 1 e 2 do modelo OSI. Tá? A especificação da camada 7, tá? Ou seja, a camada de aplicação, está a cargo do projetista, ou se o projetista escolher um protocolo que a gente chama de camada superior. A gente vai ver mais para frente. Tá? Então a implementação do CAN se dá geralmente com 3 elementos. Tá? Tem o microcontrolador, tá? Que é o responsável então por criação do que vai ser comunicado no barramento CAN. Tem um controlador CAN, que é o que faz a interface entre o microcontrolador e o elemento que transmite no meio físico. Tá? O elemento que transmite no meio físico é chamado de transceiver. Tá? É o que faz a compatibilização então com o meio físico do CAN. Por isso que está aqui na figura CAN high, CAN low, e o transceiver está ali interagindo então com esses dois condutores. A comunicação geralmente do controlador com o transceiver se dá através de um meio serial, uma UART tipicamente, ou SPI, tá? E a gente pode ter, normalmente a gente tem canais então de transmissão e recepção, tá? Em full duplex com o transceiver. Tá? O controlador CAN conversa então com o transceiver em full duplex. Lembrando que o transceiver daí utiliza um barramento simples, né, que é half duplex. Ok? Bom, aqui eu vou apresentar para vocês então alguns dispositivos, né, que fazem essa parte da implementação do CAN em hardware. Tá? Tem uma lista aqui então de transceivers. Tem o ATA 66660, o B10011S e o MCP2551, que são transceivers do CAN. Tá? Vou abrir um arquivo desses. Então está aqui o do transceiver high speed, tá? O ATA 66660, produzido pela Atmel. Tá? Vocês podem ver então que ele implementa a parte de alta velocidade do CAN. Tá? Comenta aqui então que é utilizável então para a área automotiva, né, com alimentação de 12 e 24 volts. Tá? Ele é compatível com a 11898, né, que é a padronização do CAN. Tá? Transmissão com saída 3.3 volts, proteção de curto-circuito e assim por diante. Tá? Informações aqui sobre o transceiver. Tá? E o que eu havia comentado, então tem um canal TX e um canal RX para comunicação com o controlador CAN, tá? E a saída dele é CAN high e CAN low, como eu havia comentado. Tá? Bem simples aqui, né?
Tem a pinagem, é um transceiver bem pequenininho, tem 8 pinos, vocês podem ver. É um elemento simples, geralmente, e aqui estão as informações, então, desse transceiver. Esse documento aqui é bem fácil de vocês encontrarem na internet. Ok? Bom, vamos lá. Tem o B10011S, que é esse aqui. Tá aqui. CAN Transceiver IC, Integrated Circuit, né? Aqui diz, então, compatibilidade com Single Wire. Vocês podem ver, né? E informações aqui que ele diz que funciona, então, na parte de low speed do CAN, né? Low speed, vocês podem ver aqui, né? Até 250 kilobits por segundo. Informações sobre o diagrama de blocos, né? Vocês podem ver, tem um pouco mais de pinos do que o outro, né? E outras informações aqui, geralmente é bem simples, né? Esse aqui tem 2 canais, então, de recebimento e um canal de saída, né? Ok? Só para vocês terem uma ideia. Vamos ver o outro aqui, MCP2551, tá? Vocês podem ver aqui, High Speed CAN Transceiver, da Microchip, também 8 pinos, tá? TX, RX, CAN High e CAN Low, ok? Bem simples, né? O funcionamento está aqui também, tá? Explicando sobre esse transceiver. Bom, obviamente também tem dispositivos controladores CAN. Aqui o AT90 CAN32, vou mostrar para vocês. Esse aqui é um microcontrolador, tá? Que tem interface CAN com um controlador CAN. Então mostra aqui as informações desse do CAN, né? Aqui diz CAN 2.0A, 2.0B, ISO 16845 Certified, aqui 1 megabit por segundo, né? E assim por diante. Informações então sobre esse controlador CAN, ok? Como tem um microcontrolador embutido aqui, né? Também ele fala então da memória flash que tem nele. Bom, tem o 2510, tá? É outro microcontrolador. Esse era da Atmel e o MCP2510 é da Microchip, tá? A ideia é a mesma. Então, taxa de transmissão programável até 1 megabit por segundo. Informações aqui sobre o microcontrolador. Geralmente, o que a gente pode ter, nos sistemas o sistema já tem o controlador CAN integrado e o transceiver é a parte. Isso é o que é mais comum que de ter. Aqui então tem Standalone CAN Controller with SPI Interface. Então, interface SPI é um controlador CAN. Ok? Informações aqui então do controlador, né? Informações aqui então relativas a esse CI. Tá? Bom, a gente tem também diversos, é comum encontrar, no mercado, diversos kits de desenvolvimento, então CAN Development Kits, tá? Tem um Shield Arduino, por exemplo, para o Arduino, para os entusiastas do Arduino, com CAN, né? Ele vai ter obviamente ele vai ter um microcontrolador lá e um transceiver nesse Shield, tá? Tem CAN Prototyping Board também, que vem lá com o MCP25050, também, que é um controlador CAN com transceiver. Vocês encontram isso bem fácil, né? Na internet também. Aqui alguns exemplos, né? Então aqui um módulo CAN, aqui um microcontrolador, então o Launchpad da Texas Instruments, que tem controlador CAN integrado. Aqui um módulo CAN, que dá para ser utilizado com Arduino, tanto esse quanto esse dá para ser utilizado com Arduino. E aqui um kit de desenvolvimento, então, com 1, 2, 3, 4 módulos CAN. Vocês podem ver aqui, né? Esse aqui é um transceiver, 4 transceivers, então, são separados. Aqui é uma placa única, né? Mas são 4 módulos CAN. E aí é uma placa didática, né? Então, mostra a questão de comunicação aqui dos módulos CAN. Okay? Não tem o barramento, na verdade, o barramento é feito na placa também. Mas tem essa divisão aqui dizendo, então, o que é cada
dispositivo, ok? Obviamente que cada módulo desses tem um controlador CAN integrado, tá? E aqui a ideia é ter alguns periféricos, né, para a gente fazer a comunicação entre os módulos. Bom, como é que é o barramento típico do CAN? Tá? Aqui eu estou apresentando para vocês um exemplo de sistema automotivo. Tá? Então, sistema de automação no carro. A gente pode ter lá um painel de instrumentos, tá? Que é um módulo CAN, se comunicando com uma ECU que faz a parte de freios, né? Controle do motor, central de travas, ar-condicionado, vidro elétrico, tá? E esses elementos se comunicando no barramento CAN. A gente pode ter dispositivos que se comuniquem tanto em alta velocidade quanto em baixa velocidade, obviamente que daí separados os barramentos, né? Então esse painel de instrumentos aqui provavelmente tem duas interfaces CAN, uma para comunicação em baixa velocidade e outra em alta velocidade, tá? E ambos os barramentos necessitam terminadores. Tá? O cabo de par trançado comum utilizado para o CAN, tá? Exige então terminadores, e esses terminadores são resistores de 120 ohms que estão ligados então entre CAN High e CAN Low. Bom, a Canin Automation recomenda o uso de um conector de 9 pinos para o CAN, é o famoso DB9. Tá? Aqui é aquele utilizado na comunicação serial também, né? RS232, por exemplo. Tá? Aqui tem os 9 pinos, então, na construção do conector. Vocês podem ver que cada pino tem um número, né? Tá? E no CAN, obviamente, tá? Também tem uma padronização do que deve ser ligado em cada pino. Tá? Então, um aqui não é utilizado, CAN Low é ligado no pino 2, vocês podem ver aqui, CAN Low. Tá? Se a gente utilizar o ground, ele vai no pino 3. Tá? O shield, se for utilizado, vai no pino 5. Tá? O outro ground opcional, ele vai no 6. O CAN High vai no 7. Tá? O 8 não é utilizado. E o CAN, alimentação do CAN é no pino 9, opcionalmente. Ok? Então, entre 9 e 6 a gente tem geralmente alimentação, entre 7 e 2 a comunicação, tá? E os aterramentos aqui com 3 e o 5, ok? Bom, outras características, tá? Como eu já disse, a comunicação é diferencial, ele utiliza a codificação de linha unipolar, tá? Sobre meio de comunicação diferencial, obviamente, e é utilizado aqui, já que o unipolar não permite reconstrução do clock, tá? É utilizada uma técnica chamada bit stuffing. Já vou comentar com vocês, tá? Que essa técnica bit stuffing, tá? Garante, tá? Sincronia pelo menos entre diferentes bits, né? Após 6 bits com a sequência, ele insere um bit de polarização inversa. Tá? Então é unipolar por natureza, mas já tem o bit stuffing adicionado para ter algumas transições, pelo menos em 6 bits. Tá? A sincronia é obtida de uma forma peculiar, tá? E os bits são o nível lógico, né, do bit, tá? É adquirido, tá? Numa porção específica, tá? E não há sinal de sincronia adicional. Tá? Então, a sincronia é exclusivamente obtida na comunicação. Tá? Aqui está um exemplo, então, de bits sendo transmitidos. Tá? E aqui a gente vê que um tempo de bit então, é dividido em 10 pedaços. Tá? E a aquisição do nível lógico do bit é entre a fase 1 e a fase 2, especificamente, então, no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Na sétima parte do bit. Pois ele divide, então, o tempo do bit em sincronia, propagação, fase 1 e fase 2. Tá? E aí a aquisição do nível lógico do bit se dá aqui na sétima parte da divisão de 10 do bit. Ok? Bom, como é que funciona o tal do bit stuffing, que eu havia comentado, então? O bit stuffing é a inserção, então, do bit de polaridade diferente a cada sequência de 5 bits iguais. Isso se deve
obviamente pela utilização da codificação unipolar, que não permite reconstrução da sincronia ou do sinal de clock. Então, com a inserção desse bit, a gente garante então transições e garante sincronia pelo menos de 6 em 6 bits. Aqui está uma ideia então do bit sendo transmitido, então nível lógico 0, nível lógico 1, azul aqui para nível lógico 0, amarelo para nível lógico 1. Então, se a gente tiver 1, 2, 3, 4, 5 bits 1 em sequência, se não houvesse no sexto bit, para garantir uma transição, é inserido o chamado bit stuff. E o bit stuff ele é de polarização inversa. Então, aqui é colocado, depois dessa sequência de 5 bits, um stuff bit, de polarização inversa. 0, vocês estão vendo aqui. Esse aqui é inserido, então, por hardware. É automático isso, O usuário nem vê que está sendo colocado um bit stuff. O próprio transceiver faz isso. Bom, depois a gente tem a sequência, então 0, 0, 0, 0, como esse aqui é 0 também, né? É obrigatório aqui colocar um outro bit stuff também de polarização inversa. E aí vocês veem, né, que então uma sequência de 29 bits pode se transformar numa sequência de 36 bits, porque os bits aqui tem pouca variação entre eles, e aí tem a inserção de bits, stuff bits, ok? Essa é a ideia do bit stuffing, ok? Vocês podem ver aqui que uma característica também, né? Aqui eu tenho 5, né, em sequência, daí o sexto vai ser diferente. E como foi inserido um aqui 0, né, então vai ficar 5 aqui, zeros de sequência, por consequência, eram 4, agora vão ficar 5 por causa do bit stuffing 0. E aí o próximo vai ser inverso também. E aí aumenta, ou melhor, diminui para 4 o número de bits em sequência que são permitidos por causa do bit stuffing, por causa da constituição da mensagem. Ok? Se a gente fosse mandar, por exemplo, 10 bits 1 em sequência, se o usuário quisesse 10 bits 1 em sequência, depois de mandar 5, iria ser colocado automaticamente pelo transceiver um nível lógico 0, depois os outros 5 seriam colocados em 1, obviamente, porque o resto dos data bits são outros 5, e por fim, mais um bit stuff. Então, esses 10 iriam virar 12, e assim por diante. Espero que vocês tenham entendido, né? Talvez eu não tenha ficado tão claro na minha fala, né? Mas pelo desenho, tomara que vocês tenham entendido. Bom, outras características, como eu falei, então é multimestre, e é síncrono, ou seja, os dispositivos eles sabem quando que vão poder comunicar, e nesse caso, como é multimestre, né, eles têm uma fase de disputa pelo meio compartilhado, e bom, como a gente sabe, quando tem disputa, tem ganhadores e tem perdedores, Na prática, ganha um num determinado momento e perdem todos os outros que disputaram com esse um que ganhou. Então, todos os outros nodos que queriam transmitir e não conseguiram, porque perderam a disputa naquele instante, eles tentam, obviamente, uma segunda retransmissão. Então, a retransmissão do nodo perdedor é tentada novamente após o quadro do ganhador ser transmitido. Os quadros no CAN podem ter até 8 bytes de dados, então esse é o limite, né, do CAN. Pode-se ter identificadores de mensagem com 11 bits ou 29 bits, de acordo com duas especificações do CAN. Tem a especificação do CAN 2.0A, que aí que especifica então identificadores com 11 bits, e o 2.0B, que especifica identificadores com 29 bits. Bom, identificadores de mensagem. No CAN não há endereçamento dos nodos, das ECUs, ou seja, uma estação nunca informa qual é o seu endereço.
quando transmite uma mensagem. Ah, interessante. Bom, por que isso, professor? Porque é assim que foi especificado no CAN. A ideia é essa. Nodos transmitem mensagens, de acordo com o identificador. Esses nodos não precisam ser identificados. É uma característica do CAN. Então, não há endereçamento, somente mensagens que são identificadas. E essas mensagens, de acordo com os identificadores, possuem prioridades. Isso vai ficar bem claro quando eu mostrar para vocês a disputa pelo envio das mensagens. Então, obviamente, tem bit stuffing, como eu já havia comentado, a cada 5 bits iguais, um depolarização inversa é inserido, e todos os dispositivos têm a capacidade de detectar e sinalizar erros. Bom, de acordo com a especificação, então, há diferenças no tamanho do campo de identificação do quadro do CAN. No 2.0A a gente tem 11 bits para identificadores de mensagem. 11 bits, então 2 elevado na 11, a gente tem lá 2048 identificadores de mensagem. E no 2.0B a gente tem 29 bits. Na prática é 11 mais 18. Já vou comentar isso sobre a característica então do quadro do CAN. E 2 elevado na 29, então dá 275 milhões de identificadores de mensagens. É bastante, é mais que suficiente. Ok? A característica aqui então, que eu estou mostrando aqui então, um identificador de 11 bits no 2.0A. E aqui no 2.0B são 11, um campo de identificação, mais outro campo adicional de 18 bits. Tem uma flag aqui que é chamada de IDE, que é crucial para a identificação, então, se está sendo utilizado o 2.0A e o 2.0B. Já vou deixar isso mais claro. Então, parte importante do CAN é a especificação do quadro, ou da estrutura do quadro CAN. O quadro CAN é formado, então, por diversos campos, eu coloquei aqui, então, cada campo tem um tamanho em bits, e alguns campos têm um valor padrão. O quadro começa com um campo chamado SOF, está para Start of Frame, ou seja, é um delimitador de início do quadro. Ele tem o tamanho de 1 bit, e o valor padrão aqui é um bit dominante, ou seja, um nível lógico 0. Esse campo, então, SOF, é seguido por um campo chamado identificador de mensagem, ou Message ID, que é o identificador da mensagem. Seja na estrutura 2.0A, seja na estrutura 2.0B, esse campo tem 11 bits inicial, e o valor padrão aí, e o valor então depende do identificador da mensagem. Depois a gente tem 3 flags, que são chamados o conjunto desses 3 flags é chamado de Control Field, ou seja, os campos de controle. E aí a gente tem as flags, então, Remote Transmission Request, é uma solicitação de transmissão remota, Já vou comentar com vocês o que é esse flag, de 1 bit, Depois uma flag chamada Identifier Extension Bit, então bit de extensão do identificador, identificador com extensão, é justamente a ideia do 2.0B. Então, se eu quero colocar uma extensão dos identificadores, mais 18 bits, eu informo justamente nesse campo, que é o campo IDE. E depois um campo chamado R0, que é o Reserved Bit. Ele não é utilizado ainda pela especificação CAN, e o valor padrão dessa flag é sempre dominante. Ok? O RTR ali, o Remote Transmission Request, então, falando um pouquinho sobre os números, então, se o valor for 0, significa que é um quadro de dados produzido pelo próprio nodo, pelo próprio ECU. Se é um valor recessivo, ou seja, um nível lógico 1, quer dizer que é uma solicitação de dados de algum outro dispositivo. Solicitação de que dado?
Aí vai depender do identificador da mensagem. Tá? E aí esse campo agora, Message Extension ID, tá? Ou Identification 2, tá? São os bits adicionais do identificador de mensagem. Se o IDE lá está em 1, tá? Quer dizer que tem, então, a especificação de mais 18 bits para o identificador de mensagem. Se está em 0, não tem esse campo. É bem simples. Tá? Isso. Tá? Bom, depois tem um campo chamado DLC. Tá? DLC está para Data Length Code. Tá? É a informação do tamanho do campo de dados. Esse campo tem 4 bits. Tá? E, bom, geralmente ele especifica, então, quantos bytes vai ter no campo de dados. A gente pode ter de 0 a 8 bytes no campo de dados. Tá? O valor, então, se vai ser 0 ou 64, vai depender, obviamente, do que está escrito nesse campo DLC. Após o DLC, tem o campo de dados, então, que ele vai ter ou 0 ou 64 bits. 64 bits é os 8 bytes. O campo de dados é seguido por um campo CRC, tá? De checagem de erro, então, é composto por um CRC de 15 bits, tá? Mais um bit de delimitador. Esse delimitador é sempre recessivo, ou sempre em 0. É um bit adicional, sempre em 0 no fim do CRC. Depois é seguido de um campo de confirmação, tá? Composto por 2 bits. Tá? Esse primeiro bit é o chamado XLOT, ou esse campo é chamado de XLOT, né? Tá? Ele contém então um bit para confirmação e um delimitador. O delimitador também está sempre em recessivo. Por fim, no quadro, tá? Tem um campo chamado EOF, que é o End of Frame. Tá? É um delimitador de fim do quadro. Esse delimitador de fim não é um único bit, são 7 bits. Tá? Esses 7 bits são sempre bits recessivos. Então, 7 bits, 1 em sequência, tá? para sinalizar que terminou o quadro. Essa é a estrutura do quadro do CAN. Ok? Bom, aquele campo DLC, que eu havia comentado, então Data Length Code, tá? Ele especifica qual é o tamanho do campo de dados. Tá? Então, se ele quiser informar que o campo de dados tem 0 bytes, o DLC vai ser formado por 0, 0, 0, 0, né? Então, os 4 bits em dominante. Se tiver 1 byte, tá? Vai ser 0, 0, 0, 1. Né? 2 bytes, 0, 0, 1, 0. Bem a ideia de codificação binária. E os 8 bytes lá, então 1, 0, 0, 0. Vocês podem ver, né, que com 4 bits, tá, a gente teria outras possibilidades. Então a gente podia sinalizar um campo de até 15 bytes, né? Mas não é o caso. O CAN especifica que o máximo é 8 bytes. Ok? Então nunca vai ter recessivo, 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 recessivo. Por exemplo, no CAN. Isso é uma característica que depois eu vou comentar. Então, se o Data Length Code aqui tiver um campo, um valor que não é permitido, acima de 9, por exemplo, isso já indica de cara que é um erro. Tá? Bom, o bit stuffing, tá, do CAN, ele ocorre dentro da área, então, entre o Start of Frame até o CRC. Tá? Até o CRC. O delimitador do CRC não entra já no bitstuff, nem o EOF, tá? Porque o EOF aqui são 7 bits em sequência. 7 bits em sequência, teoricamente não poderia no CAN, né? Tá? Teria que ser colocado um bitstuff. Mas aqui não é a área de atuação. O bitstuff não mexe nesses bits aqui, só mexe nesses bits aqui desses campos do quadro CAN. Ok? Só para vocês saberem. Aqui está um exemplo, então, se fosse mandado
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits em sequência, tá? Tudo da mesma sinalização. Obviamente, então, tá? Que nesse caso aqui seria colocado um stuff bit. Mesma coisa se fosse aqui nesse caso, ok? Bom, o CAN tem quatro tipos de quadros. Tem o quadro de dado, ou data frame, tá? Que é específico do nodo. Então, quando o nodo quer transmitir uma mensagem que ele produziu, tá? O quadro remoto é quando o nodo está solicitando dados de uma outra ECU, tá? No outro nodo CAN. O quadro de erro e o quadro de overload. Tá? Já vou comentar para vocês, então, sobre esses tipos. Overload seria o quadro de sobrecarga, ok? Então, sobre o quadro de dados, chamado data frame, ele contém uma mensagem com dados do nodo que está transmitindo, tá? Então, a ACU. O quadro de dados sempre tem o campo lá RTR com o valor do bit ou da flag dominante, tá? Sempre 0. E normalmente há um campo de dados com comprimento definido pelo DLC, tá? A não ser que a informação pura e exclusivamente do identificador da mensagem já contém a informação, tá? Geralmente a gente passa dados relativos a esse identificador da mensagem, tá? E aí esses dados, obviamente, estão colocados no campo de dados do quadro CAN. O tamanho máximo do campo de dados é 8 bytes, como eu havia comentado antes, então 64 bits. Tá? Aqui então está um exemplo de quadro de dados, data frame, tá? Com as estruturas que eu havia comentado. Então, né? Vocês podem ver aqui o RTR em 0, né? Que é a ideia, tá? RTR em 0 é o data frame, RTR em 1 é o remote frame, tá? Interessante comentar também, né? Que isso eu não havia comentado. Depois do EOF, então End of Frame, tá? O CAN especifica um período aqui chamado Interframe Slot, ou Interframe Sequence, tá? Que é Space, né? Desculpa, Interframe Space, tá? Que é de 7 bits. Então, depois que terminou o quadro seja o quadro de dados, seja o quadro remoto, tá? As estações elas esperam, tá? Pelo menos 7 tempos de bits, tá? Para enviar um novo quadro, tá? Então tem esse tempo, digamos assim, de barramento livre, tá? Que é geralmente utilizado para as ECUs processarem as informações, tá? Mesmo que nem todas estejam processando, é importante deixar um tempo para processamento das informações que estão sendo transmitidas no barramento, ok? Bom, o quadro remoto, Remote Frame, é uma requisição de uma mensagem a um nodo, tá? Semelhante ao quadro de dados, mas tem o RTR em recessivo, tá? Então a flag lá está em 1, tá? E não há campo de dados, tá? Porque ele está solicitando uma informação, tá? Ele não está informando alguma coisa. Então não há campo de dados, logo os 4 bits lá do campo DLC vão estar em 0, dominante. Tá? E o que ele está solicitando? Ele está solicitando uma mensagem de acordo com o identificador que ele colocou lá. Tá? Então, se ele colocou identificador, os 11 bits lá, 1, tudo em 1, os 11 bits, tá? Quer dizer que ele quer uma mensagem com aquele identificador que ele solicitou. Obviamente que daí o RTR vai estar em 1 depois, né? Ok? Bom, tem o quadro de erro, chamado Error Frame. Ele consiste de 2 campos, tá? Um sinalizador em sequência de bits maior que 5. Tá? Essa é a característica do quadro de erro. Então ele ultrapassa aquela sequência normal do bit stuffing e é inserido por gosto, tá? 6 bits em sequência, iguais. Tá? E depois pode ter uma repetição desses 6 bits em sequência. Isso é configurado aí pelo usuário do CAN, tá? Se vai ter repetição ou não vai ter repetição. E depois desse campo, então, de flags, tem o delimitador de erro,
que são outros 8 bits em sequência, sem o bitstuff. Esse quadro de erro tem a função de informar erros e ativar a comunicação após a falha. Mas na prática, um dispositivo informa para todos os outros que está com erro, como mandando um quadro de erros. É enviado pelo nodo que gerou o erro, e esse quadro normalmente destrói qualquer mensagem que esteja sendo transmitida. Ele pode ser enviado a qualquer momento. Então, se tem um nodo transmitindo alguma coisa e um dispositivo quer mandar um quadro de erro, ele manda naquele momento. Essa mensagem vai destruir o que estava sendo transmitido, exclusivamente então porque tem a ideia de ultrapassar ali o bitstuff, então é entendido como erro primariamente por todos os dispositivos, e quando destrói, obviamente daí o dispositivo que teve a mensagem destruída, ele envia de novo isso na próxima disputa. Bom, só para dizer para vocês então que esse quadro de erro ele é automaticamente transmitido pelo controlador CAN do dispositivo, então não é algo que o usuário faz, é uma coisa que o controlador CAN do dispositivo faz automaticamente, se ele detecta algum erro, seja qual for o erro. Então, esse quadro de erro pode ser de 2 tipos, esses tipos dependem da configuração do nodo. Pode ser um quadro de erro ativo ou quadro de erro passivo. A diferenciação está aqui nas flags de erro. Se a flag de erro for 6 bits dominantes, daí é uma flag de erro ativo, então indica um quadro de erro ativo. Eu tenho uma segunda parte aqui, então, opcional de flags de erro secundárias e o delimitador aqui composto, então, por 8 bits recessivos. Já no quadro de erro passivo, a flag de erro é composta por 6 bits 1 em sequência, e daí a estrutura é igual à anterior, Só para vocês terem uma ideia, tem uma diferenciação, então, entre o quadro de erro passivo e o quadro de erro ativo. Bom, também tem o quadro de sobrecarga, do inglês ali, overload. Ele tem uma função similar do quadro de erro, sinalizando sobrecarga do nodo, impossibilitando de receber quadro de dados, mensagem. Geralmente é algo dizendo assim, o nodo aqui está sobrecarregado, então ele informa. Manda um quadro de sobrecarga dizendo, estou sobrecarregado. Contém a mesma estrutura do quadro de erro, tendo um campo de flags e um delimitador. No campo de flags de sobrecarga conterá bits dominantes. Não causa a destruição da última mensagem, é usado por um nodo que solicita atraso em quadros. E esse quadro normalmente é enviado durante os primeiros bits do interframe space, aquele finalizador ali não é um finalizador, mas aquele espaço, livre quando não está sendo enviado tipicamente uma mensagem ou um quadro CAN. Então, como eu comentei, a estrutura é essa aqui, então, flag de sobrecarga, todos os bits em 0, 6 bits em 0, tem um eco do flag de sobrecarga, 6 bits em 0 aqui também, em sequência, e 8 bits em 1. O campo de eco repete a flag de sobrecarga. Isso é chamado de superposição na tecnologia CAN. Aqui está um exemplo de quadro do CAN. Vocês podem ver então a estrutura de um quadro com os bits, de acordo com os campos que eu comentei, tamanhos e a variação aqui do sinal em CAN high e CAN low para os bits, Como eu falei antes, 0 dominante, diferença de tensão entre CAN high e CAN low. 1 é recessivo, sem diferença ou diferença pouca entre CAN high e CAN low. Ok? Aqui está a estrutura, E aqui está o end frame space, E o interframe space aqui foi colocado só 3 bits, mas são 7 especificamente. Ok? Bom, outras especificações do CAN. Sobre o método de acesso ao meio, MAC, que é utilizado no CAN. Ele utiliza então o CSMA-NBA, que é o Carrier Sense Multiple Access with Non-Destructive Bitwise Arbitration,
ou também chamado de CSMA-CA plus AMP, Arbitration on Message Priority. Tá? É mais fácil eu comentar como é que isso funciona com uma demonstração. Então, como eu havia comentado antes, né, os nodos CAN eles são mestres. Tá? Então, o que eles fazem? Assim que eles têm uma mensagem para transmitir, tá, eles disputam o barramento com a técnica do MAC, que é essa CSMA-NBA ou CSMA-CA-AMP. Tá? Então, vamos, por exemplo, tá? Essa fase de disputa, ou esse instante de disputa, ele é conhecido por todas as estações, tá? Pela técnica síncrona, então, do CAN. Todas as estações sabem que terminou um envio de um quadro pelo tempo, tá? E sabem o instante exato quando que terminou. E aí, depois que terminou, deu aquele tempo dos 7 bits, tem a disputa. Então, digamos que a gente tenha 3 ECUs que querem transmitir as suas mensagens. A ECU, então, a primeira ECU tem uma mensagem com identificador de mensagem que eu coloquei ali, 1621. Tá? Então, transformando esse 1621 que está em decimal para binário, vai dar os 11 bits lá, 1100, 1010, 101. Tá? A segunda ECU tem uma mensagem com identificador 1639. Está ali os 11 bits. E a terceira ECU tem uma mensagem com identificador 1617. Tá? Vocês podem ver que os números estão próximos, né? Mas dá uma boa diferença ali na questão do valor binário. Ok? Bom, como é que acontece então essa questão do Arbitration on Message Priority? Tá? Prioridade nas mensagens, então arbitração na prioridade da mensagem. As mensagens, todas elas têm um identificador, nunca uma mesma estação vai mandar um mesmo identificador, tá? Então, a disputa vai se dar pelo identificador da mensagem. A gente tem ali os 11 bits do identificador da mensagem e a tecnologia do Wired End é utilizada, então, para a transmissão desses bits ao mesmo tempo. Então, a gente tem as 3 ECUs e o barramento, como eu coloquei aqui. Vocês podem ver, as 3 ECUs e o barramento. Em algum momento elas estão a linha do barramento está ociosa, o que a gente chama de idle. Esse nível, digamos assim, ele é recessivo, tá? A linha idle. Tá? E em algum instante lá, as 3 sabem que iniciou a fase da disputa, tá? Porque elas estão sincronizadas. O que acontece? As 3, então, sabem que iniciou a fase, o período de disputa. Tá? As 3 ECUs tentam mandar os seus quadros. Qual é o primeiro bit do quadro? O SOF, tá? Start of Frame. Todos, então, mandam bit recessivo lá, né? Obviamente que, então, no barramento prevalece o bit recessivo. Tá? Então, vocês podem ver aqui, então, 3 mandaram bit recessivo, o que prevalece no barramento? Bit recessivo. Tá? E depois do SOF, vem o bit mais significativo do identificador da mensagem. Que vocês podem ver aqui, tá? Os identificadores da mensagem. Esse é o mais significativo e esse aqui são os menos significativos. Então, vamos lá. Os 3 bits das 3 mensagens das ECUs tem o bit mais significativo em 1, tá? Que é o recessivo. Tá? Então, os 3 em 1, tá? Se são 3 recessivos, prevalece lá o valor recessivo, tá? No barramento. Tá? Bom, vocês podem ver pela constituição aqui dos identificadores que os próximos 4 bits são iguais. Tá? Então, todas têm os próximos 4 bits 1, 0, 0, 1, vocês podem ver. Tá? Então, é óbvio que isso vai prevalecer no barramento. Lá no bit 5, então, do identificador da mensagem, há diferença. Vocês podem ver, então, a primeira ECU aqui tem em 0, segunda ECU em 1 e a terceira ECU em 0. Tá? Lembrando que o 0 é dominante, então 0, 1, 0. O que prevalece no barramento? 0. Nesse instante aqui,
mesmo a estação 2 tendo enviado 1, o que prevalece no barramento é o 0, justamente pela tecnologia Wired End do CAN. Tá? E nesse instante aqui, a ECU2, que estava transmitindo então os seus bits do identificador da mensagem, percebe que o que ela tentou enviar, um bit recessivo, não é o que está no barramento. Aqui no barramento está um bit dominante. Então, nesse instante aqui, a estação, ou a ECU2, percebe que há diferença no identificador que ela enviou, o que está no barramento, e ela sabe que ela perdeu a disputa. Tá? Se ela perdeu a disputa, tá? O restante dos bits que ela vai enviar não importa. Tá? E aí ela tem duas opções aqui. Tá? Ou ela para de enviar os bits, tá? Ou envia o restante dos bits em recessivo. Tá? O que acontece? O fato é que ela já sabe que perdeu. Tá? E aí a estação, ou a ECU1 e a ECU3 ainda estão na disputa. Vamos para os próximos 2 bits. Tá? A ECU2 então manda recessivo, porque ela sabe que perdeu. Tá? E a primeira ECU e a segunda ECU vão mandar 1 e 0, que são os 2 próximos bits. Como é igual, é isso que prevalece no barramento. Tá? Até que surge uma diferença, então, no bit 2 do identificador da mensagem entre a primeira ECU e a terceira ECU. Tá? Vocês podem ver aqui, a primeira o bit é 1 e na terceira o bit é 0. Tá? O que acontece? Bom, prevalece o 0, que é o dominante, no barramento. E nesse instante aqui, a ECU1 percebe que há diferença e sabe que perdeu também e desiste de enviar o restante dos bits. Tá? Então, nos próximos 2 bits, então, no segundo menos significativo e no menos significativo da ECU 3, tá? A ECU mandou recessivo, porque ela desistiu, tá? E a ECU 3 lá mandou 0 e 1, e é o que prevaleceu no barramento. Tá? A ECU 3, nesse instante aqui, sabe que tem grande chance de ter ganhado. Não terminou o quadro ainda, pelo menos não terminou o RTR, e não sabe ainda se tem extensão dos identificadores dos bits, então não dá para a gente afirmar que terminou. Vamos ver, seguindo, agora o bit RTR. Tá? Como eu disse, as 3 estações queriam enviar informações delas, então o RTR da estação 3 é 0. Tá? Não importa aqui os que as outras mandaram, na verdade, vai mandar recessivo sempre. Prevalece 0. Tá? E o bit de extensão aqui, IDE, da estação 3, é 0. Tá? Porque ele disse aqui, ó, vou usar a especificação 2.0a. Tá? Bom, nesse instante aqui, depois que a estação ECU3 mandou todos os identificadores de mensagem, o RTR e o IDE, e tudo que ela mandou prevaleceu no barramento, aí ela sabe que ela ganhou. Tá? Vai mandar, percebe que ganhou, tá? E manda lá o R0, que a gente sabe que é um bit reservado, nem coloquei aqui, tá? E vai mandar então o restante do seu quadro com a mensagem que ela queria enviar. E é essa mensagem que prevalece lá no barramento, obviamente. Tá? A não ser que ocorra um erro, mas eu não estou ilustrando isso aqui, eu estou ilustrando o envio com sucesso, né, da mensagem da ECU3, ou da terceira ECU. Ok? Bom, pessoal. E aí, pessoal, e a ECU1 e a ECU2 que perderam, o que elas fazem? Bom, depois que a mensagem da ECU3 foi enviada, e todas elas sabem quando que terminou, tá? Porque elas são sincronizadas, e elas sabem o conteúdo, elas conseguem ler o conteúdo da mensagem, tá? Da ECU3 se quiserem, tá? Pelo menos sabem qual é o tamanho, e aí sabem quando que terminou, tá? E elas vão participar de uma nova fase de disputa. Tá? Se for a primeira ECU com a segunda ECU, quem vai ganhar é a primeira ECU. Tá? Se for só as duas.
Tá? Vocês podem fazer o teste aí, vai dar a primeira ECU, ela vai ganhar. E aí a segunda ECU, professor, quando é que vai transmitir? De novo, ela vai participar de uma terceira fase de disputa. Se ela for a única que tiver para transmitir naquela fase, ela vai ganhar. Se aparecer a ECU3 querendo mandar a mesma mensagem, ela vai ganhar de novo, tá? Da ECU1 e assim por diante. Tá? Então, tem essa característica, né, do identificador de mensagem conter a prioridade. O identificador da mensagem que a ECU quer mandar, tá, representa a prioridade. Então, quanto menor o número do identificador de mensagem, mais prioritária a mensagem é. Tá? É essa a ideia do CAN também. Ok? Bom, como é que é a verificação e sinalização de erros no CAN? Tá? Pode ser via bitstuffing, tá? Então basta os dispositivos lá verificarem se o bitstuffing está sendo colocado direitinho. Tá? Se não foi colocado direitinho, provavelmente ocorreu um erro. Dá para verificar o conteúdo da mensagem e checagem de erro através do cálculo do CRC. O CRC é calculado desde o start of frame até o fim do campo de dados. É feita uma conferência dos valores. Se não for igual o CRC que a ECU recebeu com o que ela calculou, obviamente, tá? Aí a gente tem um quadro com erro. O quadro com erro é descartado pela ECU que processou a informação e na sequência ela gera um quadro com erro, dizendo, opa, foi enviado um quadro com erro. Tá? Tem um campo de confirmação, tá? Que pode ser utilizado no campo para confirmação de recebimento. Tá? É aquele bit ali, ou aquele ACK slot ali, antes do ACK delimiter, tá? Que pode ser utilizado pela estação que está recebendo a informação confirmar o recebimento. Tá? Não é muito comum utilizar, mas tem essa possibilidade no CAN. Também pode ser feito, então, cada estação tem um contador de erro, tá? É o chamado TX-ECTR e o RX-ECTR. Tá? Um é para recebimento e outro é para transmissão, tá? Que define o estado de cada nodo, tá? Se ele está no passivo ou ativo. Quando esses contadores ultrapassam o valor de 127, o nodo passa de ativo para passivo. Quando passa de 255, o nodo é desconectado e somente voltará após um reset. Tá? Essa é a tecnologia do CAN. Bom, o CAN ele pode ser utilizado para aplicações de controle crítico, pois tem sincronia. Por ter sincronia e por ser determinístico, tá? O MAC tem um determinismo temporal, mesmo que a gente não possa, às vezes, definir, né, direitinho qual é que é a mensagem que vai ganhar. Se a gente fizer uma análise ali de todos os nodos, em algum momento a gente vai ter uma ideia de mais ou menos quando que vão ocorrer as mensagens. Tá? E querendo ou não, cada mensagem tem uma prioridade, então a gente pode definir prioridades para mensagens, prioridades menores, quer dizer, mensagens mais prioritárias, né, para dados mais críticos, garantindo daí que esses dados vão ser enviados, vão ganhar mais chance de transmissão no barramento. Tá? Bom, outras características do CAN, tá? A padronização do CAN não inclui serviços da camada de aplicação, tá? Ou seja, o CAN especificamente, tá? A tecnologia CAN não tem serviço de aplicação, tá? Então não é uma rede completa, ela especifica camada física ou serviços equivalentes da camada física e da camada elástica de dados do modelo ISO-OSI. Tá? Não inclui serviços da camada de aplicação. Tá? Então, serviços como controle de fluxo, endereçamento de dispositivos e transporte dos blocos de dados maiores que uma mensagem, que a gente chama de fragmentação, e acima de tudo, transmissão dos dados da aplicação, devem ser implementados pelo usuário ou por um protocolo de alto nível, que a gente chama. Tá? É um protocolo que especifica justamente a camada de aplicação. Assim, protocolos de camadas superiores foram criados baseados na padronização chamada inferior, né, do CAN. E aí a gente tem alguns exemplos de protocolos
que rodam em cima do CAN. Aqui está o ARINC 825, que é para a indústria de aviação. Tá? Quem fez a visita lá na AEL, né, pôde ver algumas placas da AEL, e lá tinha comunicação usando o ARINC. O CAN Aerospace, CAN Kingdom, CAN Open, tá? Que a gente vai ver na disciplina, então, no curso de integração de redes. O DeviceNet também, tá? Energy Bus, GM LAN, ISOBus, que é utilizado para agricultura, SAI 1939, que é para veículos pesados, MILCAN, que é para a área militar, NEMEA 2000, que é utilizado para a indústria marinha, o RVC, que é utilizado para automação de veículos recreativos, Safety Bus P, SmartCraft, Smart Distributed System, SDS, e o VSCP, que é para utilizado para automação predial com a especificação do CAN. Tá? Então são esses exemplos então de uso do CAN, tá, para outras áreas com a especificação do protocolo superior. Professor, eu tenho que utilizar esses protocolos superiores para usar o CAN? Não. Tá? A gente pode especificar um que a gente quiser. A aplicação é do usuário, eu posso pegar um microcontrolador e especificar todos os identificadores e toda a estrutura do campo de dados do jeito que eu quiser. Claro que daí eu vou ter que digitar isso lá no código, ou fazer uma biblioteca, né, específica para esse meu protocolo alto nível, que não vai ser nenhum desses aí, vai ser um específico da minha aplicação. Certo, pessoal? Bom, para não ficar muito comprido essa parte do CAN, tá, eu vou terminar a videoaula por aqui. Na próxima videoaula, tá, eu vou fazer, vou mostrar alguns exemplos, tá, de aplicação do CAN, tá, com todas essas especificações que eu comentei na teoria aqui. Vou fazer uma demonstração e vou mostrar alguns vídeos de aplicação também em outras áreas. Certo, pessoal? Era isso então. Um abraço e até a próxima videoaula.